Bem-vindos a mais uma Sinapse de O Cérebro Pod, o seu podcast de mentes inteligentes. E hoje faremos uma conexão neural sobre um tema que está sendo muito falado na internet, muito repetido. E acho muito justo que tenhamos nosso querido neurocientista Luiz Augusto nos explicando sobre a linda, maravilhosa dopamina. Esse neurotransmissor que nos conecta. Nos conecta há muito tempo, inclusive. O que é dopamina? Dopamina, a gente fala que é um neurotransmissor, né? Então, quando a gente fala de dopamina e neurotransmissor, que dá o nome de dopamina porque ela age dentro de um sistema que é chamado de dopaminérgico, o neurotransmissor é uma molécula química que é secretada em vesículas dentro do neurônio. Se a gente tem lá dois neurôniozinhos que eles vão se comunicar quimicamente, eles não tocam um no outro. A comunicação que é feita entre eles é quando explode ali algumas vesículas e nessas vesículas estão ali contidas esse fator químico que um deles é a dopamina, que está atribuído a ações prazerosas. Então a dopamina é a alegria, a excitação. E assim, é uma recíproca influência, né? Tanto o corpo ele secreta dopamina para você ter essas ações alegres, como se fosse uma criança. Tem criança que está sorrindo. Você fala, mas por que ela está sorrindo? Porque ela tem uma secreção de dopamina pela incidência de luz que está começando, o que ela está sentindo no ambiente. E ao contrário, né? Tem algumas ações do dia a dia ou fármacos que vão estimular você a ter mais dopamina. Fazer atividade física ou fazer algo prazeroso que você goste. E a dopamina, ela vem de estímulos que a gente vai colocando no nosso caminho enquanto saudáveis ou não. Porque uma coisa que eu vejo muito sendo falada, e é um fato na real, a gente tem fontes e fontes de dopamina, né? Perfeito. Lugares dopaminérgicos ricos, como por exemplo a atividade física, e dopaminas baratas, como por exemplo rede social. Perfeito. E aí é onde mora o problema. Tô certa? Porque aí é onde a pessoa fica viciada na dopamina barata. Dopamina barata não é só das redes sociais, por exemplo. Tem outras dopaminas, como por exemplo as drogas. Também oferecem tipo de dopamina barata. Você pegou um ponto interessante. É a fonte. Se a fonte for natural, ok. Prefira os orgânicos. Prefiro os orgânicos. Agora, se a fonte não for natural, a gente vai ter problema. Que se for químico, pode ser por algum fármaco, como a cocaína. Se for de outra ordem, é o que você falou, foram algumas ações que vão te levando a dopamina barata, né? Que aí a gente tem desde dados polêmicos, a pornografia, desde... Verdade, pornografia também. Algo de recompensa que você goste muito. Sei lá, o cara gosta muito de ver receita no dia a dia. E aí ele fica ali vendo o dia inteiro aquilo dá uma sensação prazerosa pra ele, ok. O Instagram é muito isso, né? Você fica lá vendo a vida dos outros, que tá maravilhosa, cuidando da vida dos outros, você acha aquilo legal, você passa horas recebendo um prazer barato ali à base de dopamina e de outras inas ali que vem junto, como a serotonina, como a endorfina. E assim, uma coisa que eu acho que é legal falar é, se, por exemplo, o vício em redes sociais, as redes sociais são desenhadas para que você fique. E para que nunca acabem as imagens bonitas que te deixam preso nela. Perfeito. Né? E aí as pessoas, elas acabam entrando em lugares que são muito perigosos e distantes do que é a dopamina verdadeira, né? Porque aí você começa a entrar num estágio de ansiedade, porque como é uma dopamina barata, você tá sempre vendo uma vida que não é a sua vida e não é a realidade. E aí você entra numa ansiedade, você entra numa escassez, você entra numa comparação, e aí é um caminho... Sim. Eu não vou falar puxado. Mais puxado. Eu lembro de um filme que eu não tô... o nome... Não sei o que do Trovão. Era um bagulho... Filho do Deus do Trovão. Tem um nome do Percy Jackson. Percy Jackson. Que ele entra no cassino e fica perdido lá dentro. Come a florzinha de lótus. Exatamente. É a representação em filme da dopamina. O cara entrar no mundo... E os cassinos fazem isso, né? Sim. Aí os caras ficam te entretendo ali...
joga um nível de iluminação para você não ter a variável e entrar assim no seu ritmo circadiano para saber quando que é dia, quando que é noite. Você perde a noção de tempo. Então você fica ali, ó, horas. E ele te excitando. Te dando, teoricamente, as zinas baratas, que a principal é a dopamina. Então ele fica ali, ó, te deixando sempre eufórico, né? Que o sistema dopaminérgico ele é um sistema para te deixar eufórico, te dar prazer, euforia. Então ele vai te minando daquela forma. Na hora que você vai ver, você passou 4, 5 horas com a carinha no celular ou em lugares como esse, né? Que é até uma coisa que tem sido muito falada com relação às apostas, né? Que tá meio legal, tá meio ilícito, mas entra no lugar do vício, Sabe que da recompensa. eu vi esses dias que em São Paulo e em Campinas deve ter outros centros, mas tem centros de recuperação só para esse tipo de Mentira, para jogos online. só jogos online. Você acredita? Igual Triste, Narcóticos Anônimos. Falei, eu não sabia que tava nesse nível, não. É. Tem muita gente. E infelizmente acaba batendo em pessoas que já não têm. Elas simplesmente apostam o que ela tem para tentar ter um pouquinho mais. Então é realmente eu acho um lugar um pouco perigoso, assim. Você vê como o cérebro joga contra você? Você pode saber que faz mal, só que você tem um fator químico lá, neuroquímico, que ele vai te impor um ritmo. Sim, Né? Como a associação que a gente tá fazendo, falando da cocaína, vai te impor um ritmo. sim. Tem vezes que os caras falam pra mim assim, mas tal drogado, ele foi comprar cocaína num X lugar e passou lá 3 dias. Você fala, cara, é o que a gente acabou de falar do Percy Jackson. Ele entra lá, aí fica lá, cheira, aquele pico máximo de dopamina, a dopamina fica lá num sítio ativo, aí não reabsorve dopamina, ele fica excitado, aí ele quer o quê? Mais dopamina. Aí fica naquele ciclo. E tem coisas que te dão muita dopamina, tem coisas que te dão pouca dopamina. A gente falou de um assunto um tempo atrás. Por exemplo, se a dopamina ela for associada a uma pessoa, tipo, tem uma pessoa que ela me gera muito prazer. Cara, dependendo do prazer ou da interação química que você tem com a pessoa, aquilo ali ela vira uma obsessão. É muito interação química. Tem estudos que falam que dependendo se a pessoa tiver muita interação química com a cocaína, ela pode ter a sensação de 10 vezes mais com prazer. Aí você fala do que de um orgasmo. Aí você pensa, pô, se um orgasmo é bom 10 vezes mais, imagina a associação que o cérebro faz. Que loucura. O cara fala, o que você quer fazer? Você quer sair com alguém? Você quer jantar com a sua mãe? Você quer cheirar cocaína? O cara vai cheirar cocaína. Porque o cérebro ele faz aquela avaliação do que tá dando mais prazer pra ele. Ele pode até enxergar que tá fazendo mal. Mas ele não consegue, ele fica viciado por aquilo, pela interação química. Como que, por exemplo, um viciado em cocaína consegue romper esse ciclo? É possível, por exemplo, porque a impressão que eu tenho, você pode me corrigir se eu estiver errada, é que o computador central, depois de tanto tempo de exposição, né, à droga, será que ele zera? Será que o cara vai conseguir sentir a alegria naturalmente depois? Sentir até sente, mas não zera. Por isso que falam que não tem... E não chega naquele pico, né, do passado. Não tem ex-viciado. Tem vezes que vai analisar algum paciente, ele fala, a melhor sensação da minha vida foi cheirar cocaína. Você fala, nossa. E simples e a seco e normal. Aí você fala, cara, é sério? Ele falou assim, não, eu não vou fazer porque tá quase me matando. Aí, na verdade, ele tá pondo na balança o risco de vida. Mas a sensação prazerosa, ele fala, foi aquela. E por isso que não tem ex-viciado, né? O cara, tem ex-viciado. Não. Tem o cara que ele tá... Se controlando. Se controlando. A droga não tá latente. Mas ela tá ali, ó. Adormecida. Quer dizer, a sensação, né? Tá ali adormecida. Aí por isso que tentam não associar nada à droga com bebida ou outro tipo de coisa. Ambientes sociais, alguns amigos. Alguns amigos, porque senão pode voltar no mesmo estágio. Mas tem um negócio engraçado. Você pode ver que a maioria das pessoas, como é um circuito excitatório, a maioria das pessoas que são muito viciadas em dopamina, a gente pegou o exemplo da cocaína, mas dopamina, elas têm uma saída assim que é o estímulo concorrente. Então, por exemplo, eu quero fazer sempre um esporte radical. Eu quero sempre estar em um ambiente eufórico. Pra quê? Porque aí eu concorro com o estímulo. Eu preciso, é claro, daquela dopamina? Preciso. Mas talvez se eu tiver muita adrenalina num determinado momento, aquela euforia da adrenalina, ela mascara
um pouquinho o efeito da dopamina. Então a gente fala que é estímulo concorrente. Estímulo concorrente é um negócio bobo, né? A mesma coisa se eu bater num joelho seu, você falar, ai, que dor. Eu vou por sua orelha, você vai falar assim, eu não sei qual que doeu mais. É um estímulo concorrente. Você tenta ficar dando a mesma dose para ver se um anula o outro, mas os dois estão ali ainda, né? Só a sensação. Por exemplo, quando eu tenho alguém que é viciado em redes sociais ou que tem hábitos que precisam ser transformados, né? Para dar essa quebra de vício nessa dopamina ruim. O que você acha que pode ser interessante? Sair do ambiente. Fazer um jejum daquilo. Tem que fazer. Então, se você é viciado em pornografia, jejum de pornografia. Viciado em rede social, jejum de rede social. Ou pelo menos limitar o tempo. Tem que fazer. E fazer uma força, tipo, sei lá, 60 dias. Não sei. Tem que fazer. Tem um número? Assim, o ideal é há mais de 3 meses. 90 dias. É como se fosse uma doença crônica. Sabe assim, a cronicidade de uma doença, ela vem a partir... É claro que ela vai ficando cada vez mais crônica, mas assim, a gente fala que a gente tem uma doença crônica a partir de 90 dias que ela está instalada no seu organismo. E o corpo ele também vai se condicionando a algumas coisas, fisiologicamente, a partir de 90 dias. Então a gente espera que o corpo ele comece a se reorganizar e ver que assim, olha, você não vai ter esse estímulo. E aí, vamos captar outro. E aí, o cérebro vai reorganizando da onde ele vai tirar aquela dopamina, da onde ele vai tirar aquele bom estímulo, da onde ele vai tirar aquela boa sensação. E acho que, assim, aí você pode me direcionar se faz sentido. A inserção de novos hábitos, né? Sei lá, exercício físico, dormir mais. Perfeito. Outros meios, né? Não sei. Não, e é perfeito. Leitura. E assim, tentar buscar o que te dá mais prazer, né? Você fazer aquele checklist do que te dá mais prazer, fora aquilo, é muito bom. Agora, aquelas pessoas que vivem nesse ambiente, vivem mesmo. Sei lá, nova geração, que o cara nasce com aquilo na mão e ele não conhece outra coisa. Você fala, vai pra academia? O cara não vai. Vai fazer exercício físico? Não vai. Porque o exercício físico, a priori, no começo não é legal, né? Você vai ter aquele sofrimentinho no começo, dorzinho no corpo, cansaço. O cara fala assim, eu não quero fazer isso. O corpo mesmo já fala assim, cara, que troca é essa? Você tá de sacanagem comigo? Mas tentar fazer isso. Alguma associação. Mesmo se for encontrar os amigos, fazer algum tipo de jogo de, sei lá, você joga futebol, você joga basquete, ou se tem alguma atividade do trabalho para preencher aquele tempo com prazer. É para tudo virar prazer. Compensatório, né, também. Compensatório. Fez sentido para vocês, meus queridos dopaminérgicos? Por favor, eu tenho certeza que o nosso podcast dá muita dopamina para vocês e muita informação. Sabe uma dica boa de dopamina? Boa. A gente estava discutindo uma vez o pessoal de vestibular. Vale a pena, quem tá prestando vestibular, o pessoal falou assim, qual que é a melhor tática para estudar, professor? Eu falei, criar prazer. É você gerar o mínimo de estímulo da dopamina em pontinhos da sua vida. Eu achar um elo do prazer entre eu e a filosofia. Eu achar um elo de prazer entre eu e a matemática. Eu achar um elozinho para você deixar aquilo prazeroso. Porque aquilo não vira um estudo, vira um prazer. É uma alegria poder absorver conhecimento, né? É que nem trabalhar aqui com você. Não é um trabalho. Pra mim é uma alegria, esquece, esse dia de hoje é uma delícia. Se você gostou, fez sentido pra você, por favor, deixe seu like, assine o nosso canal, deixe suas dúvidas, o nosso querido cientista vai responder a todas. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima Sinapse.